Fala, amigo de Jesus, seja muito bem-vindo aqui, é um prazer receber você. Hoje estamos aqui para ler o Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito por Mateus lá no capítulo 19, versículos do 23 até o 30. Agora nós vamos iniciar a nossa leitura. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Você conheceu José de Arimateia? Provavelmente você já ouviu falar dele nas Sagradas Escrituras e principalmente lá no episódio quando Jesus é crucificado e ele é descido da cruz pelos seus familiares, seus amigos. E nós bem lembramos que Jesus não tinha onde ser sepultado, mas um dos seus seguidores, um homem muito rico, um seguidor anônimo, a fim de não ser conhecido publicamente a sua devoção, o seu discipulado a Jesus Cristo, ele forneceu um sepulcro novo, onde ninguém tinha sido sepultado, para colocar o corpo de Jesus. Era um homem muito rico, José de Arimateia, é esse que eu disse para você no início. Então, de certa forma, por ser um amigo de Jesus e discípulo dele, com certeza José de Arimateia foi um homem que foi salvo por Cristo. E agora nós podemos olhar essa perspectiva de José para a leitura de hoje e vermos que a riqueza que Jesus está falando aqui não é necessariamente a posse de bens, até porque José de Arimateia tinha muitos bens, era um homem rico, mas os seus bens não o possuía. Para ter um túmulo, um sepulcro naquela época, era algo para que uma pessoa construísse ele de muito custo. Por mais que era muito simples, mas ali envolvia ter um pedaço de terra naquela região. E José de Arimateia logo se dispôs a dar a primícia das suas riquezas para Deus, oferecendo um túmulo novo para sepultar Jesus Cristo. A riqueza que Jesus fala aqui nesse evangelho, portanto, é a riqueza de orgulho, aquela na qual os bens nos fazem escravos deles e nós não conseguimos ser canal de graça na vida das pessoas aqui nesse mundo. Muitos vivem até mesmo na pobreza, demonstrando pobreza, mas são aprisionados por outras coisas. Jesus está falando aqui de uma riqueza de idolatria, quando nós nos curvamos para algo e deixamos de nos curvar para Deus. Então tudo que te aprisiona, tudo que te faz ser você voltado para essa coisa e não usá-la para ser rico para com Deus, faz de você um escravo e, como consequência, você acaba idolatrando aquilo que não é Deus. Você precisa ter em mente que a riqueza ela é uma ferramenta, a pobreza é algo totalmente contra a natureza de Deus. Por quê? Basta você olhar para a terra. Tudo que a gente planta na terra, em 90% das vezes, é fecundo, se multiplica. Se você plantar uma semente de milho, vai nascer um pé de milho com 2 espigas, se for muito boa, e de certa forma cada uma dessas espigas terão centenas de outras sementes de milho, que se você plantar cada uma delas, vai nascer inúmeros pés de milho, e nós temos aqui uma infinidade, um transbordamento natural da riqueza que Deus criou. Bem sabemos que Deus não criou o dinheiro, Ele criou a riqueza. Riqueza é tudo aquilo que é abundante, que se multiplica. Jesus, por mais que fez voto de pobreza,
material financeira, ele foi uma das pessoas e ainda é mais rica que pisou nessa terra. Tudo que Jesus colocava à mão se multiplicava. Vamos ver as duas passagens da multiplicação dos pães e dos peixes. 5.000 pessoas alimentadas com alguns pães e alguns peixinhos. Jesus sempre foi rico, sendo rico materialmente falando lá na eternidade, se fez um ser humano pobre para nos ensinar que a verdadeira riqueza deve habitar dentro de nós, para que na abundância dos seus bens você possa ser um canal da graça dele na vida das pessoas que não conseguiram a quantidade de bens suficientes. Que possamos então ressignificar o nosso conceito de riqueza e saber que a ida para a eternidade depende da graça de Deus, porque o impossível é feito somente por Ele, e o possível cabe a nós agirmos na honestidade, na caridade, com a abundância de bens que Ele concedeu para nós. Que bom saber que você chegou aqui até o final desse vídeo, que a graça de Deus abundantemente enriqueça o seu coração de sabedoria, paz e inteligência, para que você possa ajudar as pessoas a conhecer que a riqueza ela não é um problema, mas ser escravo das coisas é aí que está o grande problema e o X da questão que esse evangelho tratou hoje para nós. Um forte abraço em você e se Deus quiser amanhã eu te encontro aqui novamente. Até a próxima!